Olá, boa noite. O Arquivo A de hoje pega carona para mostrar um pouco da vida do caminhoneiro pelas estradas do Brasil. A dura realidade dos motoristas que enfrentam todos os tipos de adversidades e que transportam a economia do país. Da estrada. Eu acho que o caminhoneiro é cada viagem uma história. Distância pro caminhão. Sou estradeiro de verdade. Faço e deixo uma saudade. Sei que eu saí e não sei que dia que eu vou chegar. Eu quero chegar. Quem trabalha em caminhão e roda estrada faz por paixão. Não é porque é rentável, financeiramente é bom, não é. Faz porque gosta. Na imaginação, coração de saudade carregado. Aquele cidadão que está dirigindo um caminhão está transportando a riqueza do país, está transportando o medicamento que vai para o posto de saúde, está transportando o alimento que você vai comer no dia seguinte, tá? Está transportando o dinheiro que vai para o banco. Então veja a responsabilidade que esse cidadão tem. O amor que alguém espera, sou portador da alegria quando é hora de chegar. Sou qual buzina de um comboio que madruga todo dia. Estima-se que entre 65% e 75% de tudo que é produzido no país é transportado por esses gigantes da estrada. São cerca de 2 milhões de motoristas que rodam o Brasil e precisam conviver no dia a dia com as condições ruins das estradas, a falta de segurança, o cansaço e a saudade de casa. No Brasil, existem 3 categorias de caminhoneiros. O motorista funcionário, que é aquele que é registrado em carteira pela empresa de transporte. O motorista agregado, que é o proprietário do caminhão, mas presta serviços para uma empresa de transporte como um funcionário terceirizado. E o motorista autônomo, proprietário do veículo e responsável por gerenciar todos os aspectos do seu trabalho, como, por exemplo, os valores do serviço contratado e os fretes, assim como as despesas da viagem e também toda a manutenção do veículo. Só de autônomos são cerca de 1 milhão de motoristas e até pelas condições, os que mais enfrentam os problemas da profissão. A categoria ela tem expressão sobre muitos fatores, principalmente no fator econômico, porque tudo ela consome muito, começa pelo óleo diesel, pneu, pedágio. Esse número aí, mais de 1 milhão de caminhoneiros, então o que ela faz, né? Você vê quanto esses caminhoneiros movimentam, né? Carregando carga e viajando. Dilmar Bueno é filho de caminhoneiro e foi durante as viagens com o pai que pegou o gosto pelas estradas. Hoje é o presidente da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos. Mas a luta para chegar até aqui começou nos anos 80, quando o então caminhoneiro autônomo abraçou as reivindicações da categoria. Foi em novembro de 85 e janeiro de 86 as primeiras paralisações de caminhoneiros, onde foi elaborada uma pauta de reivindicação muito grande. E eu nessa época eu estava puxando móveis aqui de São José dos Pinhais para o Rio de Janeiro e fui convidado lá pelo Rio de Janeiro, parava lá no Mercado São Sebastião, no Porcão lá, e tinha uma central de fretes lá, e eu fui convidado por esse pessoal lá para aqui no Paraná fazer uma distribuição de panfletos e convidar os caminhoneiros para parar. Eu achei extremamente interessante as reivindicações que colocavam ali e tal, e fiz esse trabalho aqui. Só que a partir daí então que começou minha luta conjunto com vários outros companheiros para organizar a categoria que não tinha representação sindical até então. E mais de 20 anos depois, várias dessas reivindicações ainda estão na pauta de melhorias para os caminhoneiros. Qualquer usuário de rodovia pode sentir o que o caminhoneiro passa com as dificuldades quando ele faz uma viagem.
numa estrada ruim, com falta de sinalização, com falta de segurança, né, com um custo de pedágio elevadíssimo, né? Então, para o caminhoneiro isso é muito mais forte, porque ele vive, o escritório dele é aquele tapete preto na frente dele ali, que é o asfalto, né? E quando não está viajando na estrada, enfrentando toda essa dificuldade, ele está nos grandes centros carregando e descarregando. A sede da Confederação em Curitiba, no Paraná, procura oferecer uma estrutura para um desses grandes problemas enfrentados pelos caminhoneiros: os pontos de parada. O pátio amplo pode receber até 320 caminhões, onde o motorista pode fazer uso dos vestiários, tem espaço para a manutenção dos veículos. Se tiver com um tempo a mais, quem sabe organizar um churrasco em um dos quiosques e também pedir proteção nas estradas em uma pequena capela. E é aqui que nós encontramos o seu Wilson, 66 anos de vida, 36 só de estrada. Ele é da cidade de Ponta Grossa, no Paraná, e sempre aproveita a segurança do local durante as viagens. Para encontrar ponto igual aqui é difícil, até que eu acho que não tem por aí o ponto igual esse aqui, para quantidade de carga e o esquema também da segurança, o valor, o preço que paga para ficar também. Então é muito difícil de encontrar um lugar igual esse. Meu caminhão é minha morada, na sua cabine eu faço pousada. Bom, a gente está aqui em Curitiba, no Paraná, já vamos voltar para São Paulo, mas a gente vai tentar não voltar no nosso carro e sim pegar carona com um caminhoneiro, justamente para conhecer um pouquinho mais como é a vida na estrada desse profissional tão importante para o nosso país. Vamos lá tentar essa carona então. Esse posto de abastecimento recebe centenas de caminhoneiros por dia e em apenas poucos minutos nós já conseguimos a nossa carona de volta para São Paulo. Estou aqui com o Ademir de Oliveira Ramos. O Ademir, que é da cidade de Itapema, Santa Catarina, é isso? Itapema, Santa Catarina. Um dos primeiros caminhoneiros que eu já abordei, e ele topou então levar a gente para São Paulo. Ele vai para São Paulo, tá levando o que para São Paulo? Piso. Vai levar a gente para São Paulo e bater um papo com a gente durante essa viagem para contar um pouquinho pra gente como é que é a vida na estrada do caminhoneiro. Ademir saiu de madrugada de Santa Catarina e aproveitou a primeira parada no Paraná para almoçar e fazer toda a manutenção de rotina do caminhão. Meia hora depois, tudo pronto e é hora de seguir viagem. Nós vamos seguir pela Regis Bittencourt, a mais importante rodovia de ligação entre o sul e o sudeste do Brasil, e que durante muitos anos foi conhecida como a Estrada da Morte, devido ao alto índice de acidentes, já que a rodovia tem um tráfego intenso de caminhões de carga pesada. Mas a duplicação da pista nos anos 90 e a concessão da rodovia ajudaram a diminuir o número de acidentes. Diminuir, porém, não a zero, como flagramos durante a viagem. Demir que tá com 45 anos, Demir. Começou cedo, né? Conta pra nós essa história aí. Comecei com 18 anos já dirigindo, né? Mas depois daí, quando eu fiz minha carteira pra ônibus, daí eu já fui direto pra ônibus. Daí comecei a viajar. Como é que surgiu a ideia de ser caminhoneiro? É de família? É de família já, né? Parente tem 3, 5, 6 primos que viajam também. Tem 2 gêmeos, tem mais. O mais velho dele também, do motorista. Né? Então você já tá aí quase ou mais 20 anos de estrada? É, mais ou menos. Já rodou o Brasil ou não? Já, né? Nordeste todo, Rio Grande do Sul, tudo. Só não fui ainda pra Argentina, né? Paraguai já fui. Não tem muita história pra contar pra gente, então, né? Ah, essa estrada aí ensina bastante, né? Aprende. Hoje você tem quantos filhos? 4. 4 filhos. O mais velho tá com quantos anos? 25. E é mais novo? O mais novo tem 13. 13 anos. Tá fazendo 14 amanhã. Então quer dizer, amanhã o filho tá fazendo aniversário, a filha, A filha. aniversário e você não vai estar na Não festa. vou estar. Já aconteceu muito isso ou não? Bastante. De perder datas comemorativas, Natal. Réveillon, festa de fim de ano. É. Eu acho que o
Eu tô vendo que você já tá emocionado. Né? Isso eu acho que é o calcanhar de Aquiles de todo caminhoneiro da família. A família é tudo, né? E a filha, você estava me contando que você conheceu uma filha já depois que ela tinha nascido. É, essa que faz aniversário amanhã. A que faz aniversário amanhã. É, tinha 22 dias, né? Você estava viajando para onde? Eu tava no Rio de Janeiro. Ô Ademir, você está aí faz um tempo na estrada. Hoje a tecnologia é maior, né? No WhatsApp você até pode ver a mulher, os filhos. Isso ameniza um pouco essa distância da família. Bastante, né? Tu conversa já olhando, tu sabe que estão bem, né? Já ajuda bastante, né? Você fica em média quanto tempo? Você está indo para São Paulo hoje? Hoje nós estamos aqui numa terça-feira. Né? Saiu de... O Ademir quer ir... Cidade de Santa Catarina? Itapema. Itapema, Santa Catarina. Saiu de lá quando? Saí essa madrugada. Essa madrugada. É. Estamos indo para São Paulo, terça-feira. Você deve voltar quando para casa? Sexta-feira, né? Sexta ou sábado de manhã eu tô em casa. E a rotina sua é essa então? É a semana na estrada e o fim de semana em casa? Fim de semana em casa. E pega uns que tu fica fora, né? Sai domingo, TV e tu fica fora, né? Não é todos que estão em casa. E nesse intervalo consegue tirar férias durante o ano ou é difícil? É difícil. Fim do ano tu fica assim, Natal e Ano Novo agora, que eu tô fazendo só a linha de São Paulo, daí eu fico mais em casa, né? Daí no Natal e Ano Novo eu fico em casa agora, né? Faz 2 anos que eu passo em casa. Só 2 anos que você passa em casa, desde que você está na estrada? O resto sempre fora, sempre. Quando eu fazia o Nordeste mais, era mais, né? Que daí eu ficava 60, 90 dias fora, né? Imagino que hoje os filhos estão maiores, né, Aldemir? Mas hoje estão criados, né? como é que era essa rotina quando eles eram pequenos? Você tem que explicar que o pai não estaria em casa. Eles ficaram doentes, cara. A minha menina mais velha chorava, cara. Chorava olha isso aí. E o pai junto, né? A família junto. Você acha que aquele romantismo da profissão de caminhoneiro lá de antigamente, de quando você começou, perdeu muito disso, Ademir? Perdeu, né? Perdeu 80%, bota. 20 não, mas 80% já perdeu. Hoje em dia ninguém pensa mais ninguém, ninguém é amigo de ninguém. E o companheirismo na estrada, como é que é? Tem bastante. Mas não é igual antigamente. Antigamente era mais. Tu via almoçando todo mundo junto, nós viajávamos em 8, 9 caminhões juntos, nós almoçávamos, fazia comida para todo mundo junto. Hoje não, hoje é poucos que faz isso, né? Não tem mais aquele amor, né? Aquela amizade mais É. as pessoas. Porque hoje tu tinha que ver assim, os motoristas tinham que ser mais unidos, que são mais na estrada é a gente que está junto, que a família fica em casa sozinha e a gente está na estrada com o motorista, ia tudo junto. Pois é, hoje a gente vê que, até com o marco regulatório, que é uma proposta que o Congresso está tentando aprovar, bate muito na questão de descanso dos caminhoneiros, né? É, Mesmo assim, muita gente abusa nas estradas ainda. bastante, né? Porque esse negócio aí nunca botar no papel é fácil, mas agora quero ver fazer cumprir. Só ter lugar para nós dormir, ter lugar para nós ficar. No papel tudo é fácil de fazer. Mas agora fazer em prática para nós descansar ninguém faz, né? E a questão da segurança, nesse tempo todo que está na estrada, só piorou? Cada vez pior. Cada vez pior. A segurança. Agora antes eles roubavam o caminhão, não faziam nada. Agora eles roubam o caminhão e matam o motorista, né? O maior medo do motorista hoje na estrada ainda é essa isso falta aí. de segurança? É isso aí. Segurança. Você mesmo, então, nesse tempo todo, deve ter se assaltado alguns. Já passou por episódios complicados aí? Assim, ó, que eu te contei, né? A minha promessa que eu fiz para Nossa Senhora Aparecida, que eu sou católico e acredito muito na Nossa Senhora Aparecida também. Nossa. E eu fiz uma promessa. Cada vez que eu ia para o Rio de Janeiro, eu trazia uma santa para doar, né? Para uma senhora de idade, ou para quem gostava e para quem era católico. Ah, eu trouxe muitas. Eu não tenho contagem de quantas eu trouxe lá. Nunca fui assaltado na minha vida, cara. Nunca. Graças a Deus, nunca. Apenas ficou sabendo de episódios. É. Uma vez eu estava no Rio, o cara veio bater no meu caminhão com a pistola na mão para me assaltar. Mas eu estava tomando um caldo de cana fora, era umas 5 horas da manhã, na frente do Mercadão Madureira. Daí o cara veio com a pistola, um pro lado de cá e 2 na outra porta. E eu bati. Daí o cara da vendinha disse assim pra mim,
o teu caminhão é aquele vermelho? Eu digo, sim. Então nem olha, fica aqui dentro e toma o teu caldo aí, come teu pastel, mas nem olha para o teu caminhão. E os caras bateram e saíram. Ademir, e hoje você tem a companhia nossa aqui, a reportagem TV Aparecida, mas costuma viajar sozinho. Sozinho. E como é que mata o tempo aí daqui em São Paulo? Vamos lá, quantas horas de estrada você tem pela frente? 5, 6 horas ou não? Agora dá mais, né? Dá umas 7 horas daqui lá agora, 6 horas. Umas 6, 7 horas de viagem daqui para São Paulo. É. Como é que faz matar o tempo? É o bom e velho rádio? É o rádio, escutando no radinho, né? Escutando o que o povo fala no rádio, PX. E rezando, volta e meia, né? A gente reza também na estrada. E qual que é o som que costuma rolar no rádio aí? Sertanejo. Bom, estamos chegando aqui em São Paulo já, 4, 5 horas andando na estrada. E a gente vai se despedir aqui do Ademir, que deu essa carona pra gente. Contou um pouquinho da vida dele na estrada. Mais de 20 anos na estrada, né? Tocando 20 aí. anos. 21 anos, É. né? Tocando aí. E fala pra mim, apesar de tudo que vocês passam na estrada, essas dificuldades, a profissão do caminhoneiro pra você ainda é uma paixão muito grande ou não? Pra estar na estrada tem que gostar, né? E quem tá na estrada é porque gosta, senão não tá na estrada, né? O jeito que nós passemos aí o dia, tu vê o jeito que é, né? É ruim. Nós temos porque nós gostamos, né? Ademir, obrigado, prazer te conhecer. O prazer foi meu. E até a próxima, que Nossa Senhora Aparecida te acompanhe. Vocês Deus te também. acompanhe aí nas estradas de todo o país aí. Nós todos. Essa profissão toda. Falou. Até mais. Até. Cada palmo dessa estrada eu conheço bem. Uma proposta no Congresso Nacional quer regularizar de vez a profissão do caminhoneiro no país. Serviços oferecidos por entidades também procuram melhorar a situação profissional e de saúde dos motoristas. Mas a insegurança nas estradas ainda aparece como a principal preocupação de todos. Criado em 1993, o SEST-Senat, Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, tem o objetivo de ajudar a desenvolver o setor de transporte no país, formando e qualificando motoristas. São 147 unidades em todo o Brasil e com pelo menos uma sede em cada estado. Nós visitamos a unidade de Taubaté, cidade do interior de São Paulo, e uma das que oferecem a melhor estrutura do país. Todos os serviços para o caminhoneiro e funcionários de empresas de transporte são totalmente gratuitos. Além dos cursos teóricos de qualificação e preparação do motorista, a unidade conta com um moderno simulador de veículos pesados. Hoje, nem todas as unidades têm acesso a essa tecnologia. São apenas 60 deles em todo o país. Ele tem condições de trazer o nosso motorista para a nossa realidade, somente na área de tecnologia e na área de segurança de trânsito, segurança viária, né? É um simulador onde a gente traz ele para testes simulados, onde ele encontra toda a realidade da vida que ele vai encontrar na estrada. Consigo colocar variáveis de tempo, consigo colocar variáveis de veículo, consigo colocar variáveis de novas tecnologias embarcadas, consigo, vamos supor, colocar você para conduzir um ônibus com câmbio automático, um ônibus com câmbio manual, consigo colocar você para conduzir um veículo articulado em dia de sol, em dia de chuva, com pneu furado, com circulação de pedestres, compartilhando com tráfego intenso, com pouco tráfego. A tecnologia fala do sério. Curioso, peço para testar o simulador por alguns minutos e comprovo na prática a dificuldade para nós motoristas comuns em dirigir um veículo desse porte, com marchas e comandos diferenciados e cuidados com o tamanho do caminhão e a carga transportada. Com a autoridade de quem passou 37 anos na estrada como motorista de carros pesados, Edson dá um conselho aos profissionais do volante, que hoje podem ter acesso a essa tecnologia e de graça. Meu amigo, aproveita essa oportunidade. Não tem como mensurar o que isso vai representar no trânsito, né? Na questão de poupar vidas, na questão da gente ter um melhor motorista profissional, um motorista mais bem habilitado. O lazer do motorista também tem espaço com piscinas, quadras, academias e até aulas de artes marciais. Mas entre todos os serviços oferecidos aqui, esse tem sido o mais frequentado, o módulo de saúde, que procura cuidar de alguns dos principais problemas que afetam o motorista.
Tratamento odontológico e informação nutricional são fundamentais para quem passa tanto tempo comendo fora de casa, sem contar os problemas de coluna depois de horas e horas ininterruptas ao volante. A articulação mais afetada pelo caminhoneiro é a coluna mesmo, tá? Pelo fato dele ficar muito tempo na mesma posição sentada, né? E eles, muitas das vezes, eles não têm tempo para ter paradas, para exercitar, para movimentar. A gente vê também que não só a coluna, como os ombros, as estradas de hoje em dia são muito ruins, eles têm muito impacto no volante, né? Isso afeta também os ombros e a coluna. E cada dia que passa eles têm menos tempo para poder se cuidar, atividade física, não dorme, que é outra coisa também que é responsável pela musculatura retraída, né? Tensão muscular. E isso também influencia na coluna. Então a gente vê aqui nos nossos atendimentos do SESC Senat que eles cada vez mais têm aparecido mais caminhoneiros com problemas de coluna mesmo. E aí vira um ciclo vicioso também, né? E eles não têm um sono bom, uma coisa vai puxando a outra. Mas além dos problemas físicos, o apoio psicológico também é um dos mais procurados. Eu tenho pacientes que relatam situações traumáticas no transporte de cargas, por exemplo, situações de falta de segurança, e aí eles estão sujeitos a assaltos, né, e tudo mais. Problemas com relação ao pouco tempo de descanso que eles têm. Então, a jornada de trabalho é muito extensiva. Eles pouco param para se alimentar, para cuidar da saúde e muitas vezes, né, essas são as queixas que a gente consegue perceber quando a gente está falando, né, e fazendo a sessão com esses motoristas profissionais. Transtornos de ansiedade, ele pode desenvolver estresse, um estresse emocional muito elevado. Ele pode ter depressão. Então, são vários transtornos psicológicos que acontecem em decorrência de uma qualidade de vida prejudicada. Situações que levam a outro problema, o uso de drogas. Nossa reportagem apurou que o uso de substâncias químicas, embora tenha diminuído, ainda faz parte da vida de muitos caminhoneiros, o que coloca em risco todos na estrada. Infelizmente, né, a gente não falar assim, não existe isso, eu vou estar sendo mentiroso e é uma utopia. Existe excessos, existe, infelizmente, alguns ainda que fazem usos de substâncias, né, proibidas. Para poder rodar mais. Eu sou totalmente contra, porque eu acho que não é R$500 a mais de um frete que você vai melhorar a sua vida. Ainda tem uma porcentagem de condutor que utiliza isso aí de anfetaminas, que utiliza-se de drogas, inclusive, principalmente cocaína, para driblar o sono, para dirigir. Mas a gente já viu uma redução nisso, tanto é que há uma redução no envolvimento de caminhões nos acidentes. Existe uma extensiva relação dos acidentes de trânsito, principalmente com o uso de substâncias psicoativas. Os rebites, eles são metanfetamínicos, muito utilizado pelos motoristas profissionais de transporte de carga pesada. Então, também pelos motoristas profissionais de transporte coletivo, mas é uma realidade muito existente na vida deles. E a principal queixa, né, o principal relato que a gente tem é que esses profissionais fazem uso para se manterem realmente mais concentrados, mais acordados, digamos assim, para eles conseguirem completar a jornada de trabalho deles, né? Abusos que contribuem para aumentar o índice de acidentes. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, em 2016 foram registrados pouco mais de 27 mil acidentes, com 18.385 feridos e 2.632 mortes. Já no primeiro trimestre deste ano, foram registrados 5.970 acidentes, com 4.174 feridos e 592 mortos. Mas para o presidente da Federação das Empresas de Transportes de Cargas do Paraná, entidade que representa 22 mil empresas do setor, muitas vezes o caminhoneiro carrega uma culpa que não é dele. Nós temos visto recentemente algumas
considerações que não retratam a verdade. Alguns programas que dizem, o caminhoneiro, o motorista de caminhão causa acidente por usar rebite, por usar droga, como isso fosse uma média aceitável. Não é, é uma minoria. Nós temos só no setor nas empresas de transporte de carga, temos 1.280.000 veículos. Veja o percentual que ocorre com 1.280.000 veículos em nosso estado, veja o percentual de acidentes com caminhões de empresa de transporte. Ninguém diz que muitos acidentes são causados pela péssima rodovia, pela péssima geometria de suas estradas, que são velhas, antigas, quando o caminhão tinha 10, 12 metros, hoje o caminhão tem 39 metros, com o implemento rodoviário. Rodovias que não atendem o mínimo das necessidades do transportador, seja ele empresário ou autônomo. Isso não aparece muitas vezes nas estatísticas, né? Culpa-se diretamente o motorista do caminhão. Segundo a última pesquisa da Confederação Nacional de Transportes sobre a qualidade das rodovias brasileiras, feitas no ano passado, o nível piorou de 2015 para 2016. Foram avaliados 103.259 quilômetros de rodovias, incluindo toda a malha federal e as principais rodovias estaduais do Brasil. As regiões Norte e Nordeste receberam as piores classificações, seguidas pelas regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste. E a melhora nas condições de trabalho para os caminhoneiros já está sendo discutida no Congresso. O chamado Marco Regulatório é um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional e pretende regularizar de uma vez por todas o transporte rodoviário de cargas no país. É importante que esse marco regulatório saia de forma tal que atenda às necessidades do empresário de transporte e também do transportador autônomo. Nós temos que fazer, criar uma legislação que atenda a todos e que crie dificuldades e exija condições para que um cidadão se torne transportador, seja autônomo ou seja empresário de transporte. Não é qualquer um comprar o caminhão e sair por aí dizendo que é transportador autônomo ou que é empresário de transporte. Eu acho que é importante a gente frisar, né, com relação ao marco regulatório, que é uma proposta bem abrangente de discussões e de mudanças no setor de transporte rodoviário de carga no país. Então, logicamente, isso nos preocupa bastante, mas nós precisamos primeiro conhecer qual é a proposta do marco regulatório. Até agora não foi apresentado em local nenhum. Isso é uma preocupação hoje muito mais emergente, né, emergencial, de ser discutida e debatida, porque o governo, de certa forma, ele ocultou a responsabilidade dele da falta de estrutura que tem para promulgar uma lei regulando o tempo de direção para os motoristas. Muito bem, eu acho que o tempo de direção nós também defendemos que houvesse esse controle, porque existia, vamos dizer, uma agressão, né, contra a exigência de horários pelos motoristas para serem cumpridos. Então, só que precisava o seguinte, tem que parar, vamos parar, mas parar onde? Além dos pontos de parada adequados para os caminhoneiros, o projeto também prevê discutir aspectos como o endurecimento das penas para o roubo de cargas, que hoje varia de 4 a 10 anos de prisão. E a segurança nas estradas segue como maior preocupação dos caminhoneiros, que convivem com o medo de assaltos. Na verdade, houve uma evolução por parte das quadrilhas, né? Que se estruturaram mais, que se aperfeiçoaram mais e estão cada vez mais praticando mais roubos, né, de todas as formas. De acordo com o estudo da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, divulgado em março, foram 22.550 ocorrências em 2016. O levantamento foi feito com dados de 22 estados e do Distrito Federal, sem as estatísticas do Acre, Amapá, Paraná e Roraima. O prejuízo estimado é de 1,4 bilhão de reais. E 84% dos casos foram registrados no eixo Rio-São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal,
os dados do primeiro trimestre de 2017 não são nada animadores. Pelo nosso levantamento, a tendência esse ano é um comparativo de primeiro trimestre, então é preliminar, né? Falando em exercício. Mas o primeiro trimestre a gente já percebeu uma tendência de aumento nesse crime de roubo de carga. E o número de assaltos e a violência faz do estado do Rio de Janeiro o mais temido pelos caminhoneiros. Fernando Ferreira é de Cariacica, no Espírito Santo. Já foi vítima de um assalto no estado carioca e até hoje revela tensão ao passar pelo Rio. Eu carreguei em São Paulo uma carga, por transferência para Pernambuco. E atravessei a ponte Rio-Niterói, desci e tal. Parei no posto de combustível, a gente costuma parar sempre, que é o nosso ponto. E nesse momento, meia-noite, manhã de pouco, 1h da manhã quase, parei para pernoitar. Nessa pernoite, eu conversei com um colega meu antes, não de empresa, mas outro colega de estrada, e fui me deitar para dormir, pernoitar. Uns 40 minutos, uns 50 mais ou menos, bateram na porta. Eu, até então, achando que era meu colega que tinha conversado comigo antes, fui abrir a porta. Nesse momento, quando eu fui, o cara me rendeu, mandou vir para a parte de trás da cabine, com a cama, e meu quietinho. E eu fiquei ali apavorado, né? Aquele cara com revólver ali, você deitado aqui, não sabia o que ia acontecer. No mesmo momento que a gente passava a tranquilidade e você já ficava meio tenso, com medo de eles fazerem alguma coisa contra a vida da gente. E foi até que o cara voltou. E saiu, voltou pro caminhão e perguntou se tudo no caminhão aqui, algumas coisas eram minhas. Sim, algumas coisas são minhas, algumas coisas já faz parte do caminhão. Não, tudo bem então, a carga não serviu pra gente, a gente vai te liberar, fica quietinho aí e vai dormir que não tem nada seu não. E devolvemos o documento. A única coisa que eu perdi mesmo foi meu aparelho celular, o resto foi, graças a Deus, foi tudo certo, nada nem tocar em mim, vai nada. E conseguiu dormir depois? Consegui nada, mas dormir foi mais difícil, né? Porque você fica apavorado, fica meio tenso e quer sair com medo de alguém estar lá fora esperando você sair, alguém querer te pegar lá fora. É uma linha que você faz muito, Rio de Sempre, Janeiro? sempre. Tem a passagem da gente que é pelo Rio de Janeiro ali. E é o que mais te preocupa na viagem? O que mais preocupa a viagem é o Rio de Janeiro. Hoje em dia, falou em Rio de Janeiro, é apavorado, todo mundo fica bem apavorado, com medo de passar, porque acontece muitos casos de assalto todos os dias ali. A gente sempre anda assim, com medo de passar por ali. O medo e a preocupação é frequente entre os colegas? Todos. Assim, vamos dizer assim, botar 99% dos colegas falam assim, Rio de Janeiro, os caras já temem porque você não se sabe com quem vai lidar, quem vai te abordar. Então é arriscado. A cidade do Rio de Janeiro hoje está inviável se transportar ao ponto de, quem sabe, ninguém mais queira transportar para a cidade do Rio de Janeiro, porque lá o roubo é endêmico. O Rio de Janeiro é um estado que realmente ele nos enseja muito cuidado, porque ele hoje é um risco generalizado, inclusive para a vida do policial, né? Ele acaba não diferenciando. Então, todo tipo de crime que existir nas outras unidades, ele vai acabar sendo sublimado onde existe um pouco mais de violência, como é o caso do Rio de Janeiro. Mesmo com os altos índices, a polícia acredita no trabalho conjunto com empresas e caminhoneiros para combater os crimes. Há pequenas providências que podem ajudar muito a diminuir esse tipo de modalidade de crime. Por exemplo, a gente ainda pega alguns veículos que na nota fiscal não traz o nome do motorista. Isso para o policial é muito importante, quando ele traz esses tipos de informações gerais da sua viagem. Na nossa abordagem, a gente consegue verificar e confirmar se é aquele veículo, se não é, se é aquele condutor mesmo, se não é aquele condutor, que tipo de mudança que teve, telefones de contato das empresas, um filtro maior na quantidade de informações que nos passam. Segundo o inspetor, a polícia também tem trabalhado para tirar das ruas os maus policiais que auxiliam os crimes e reconhece que mesmo com o investimento em tecnologia, aumentar o número de policiais é essencial. A nossa corregedoria tem trabalhado frequentemente para combater os desvios de condutas. Inclusive aumentou bastante, num determinado período, a quantidade de prisões de policiais envolvidos em desvio de conduta. O déficit de quadro, de uma forma geral, está reduzido. A polícia tem investido muito em tecnologia para suprir essa necessidade do policial, do homem ali trabalhando. No entanto, a gente nota que isso há um limite, né? Há uma limitação dessa substituição do homem pela tecnologia.
E a seguir, a saudade da família e a fé que ajuda caminhoneiro a seguir em frente. Em meio a tantas dificuldades, nada é pior do que a saudade da família para quem passa tanto tempo fora de casa. É só mesmo a paixão pela profissão e a fé para fazer o caminhoneiro seguir rodando pelas estradas do país. Bom, a vida na estrada costuma ser bastante movimentada, né? Afinal, são milhares de motoristas que rodam o país diariamente. E os encontros com os companheiros de estrada são frequentes, assim também como as trocas de experiência. Mas existe um vazio que é difícil de preencher: a saudade da família. Quase sempre é madrugada e o meu amor aumenta mais. Muitos relatam a dificuldade de ter um momento com os seus familiares, né? Então, muitas vezes a esposa e os filhos, eles ficam dias sem ver os seus companheiros, né? E eles também relatam muito essa dinâmica acontecendo na vida deles em função da jornada de trabalho muito constante na vida deles. E é algo presente, né, que merece uma atenção maior, mas é uma realidade. Helzer Fávero tem 47 anos, 19 deles rodando pelas estradas do país. Encontramos com ele em um posto de combustível na cidade de Pouso Alegre, em Minas Gerais. Morador do município de Pinheiros, no Espírito Santo, ele está fora de casa há 2 dias e apenas começando mais uma longa viagem. A perspectiva minha é no máximo uns 25 dias, né? Mas aí depende da empresa. A gente é empregado, você tem que subordinar aonde tem carga. E a nossa região, que eu sou do Espírito Santo, tá fraquejando de carga. Não tem tanta carga para lá, para ir, como também não está tendo para tirar. Então a empresa está atendendo outras regiões, então a gente acaba ficando muito tempo longe de casa. E muitas vezes esse prazo ainda pode se estender. Esse é o grande problema, porque você vai fazendo um cálculo, por exemplo, 25 dias, aí você faz aquela carga, vai carregar com a intenção de ir para casa, quando você efetivamente põe a carga em cima e pega a nota fiscal, não é para sua casa. Aí gera um estresse, uma angústia, que você não sabe mais quanto tempo você vai ficar longe de casa. E aí bate forte a saudade da família. E as datas comemorativas, então? Cara, aniversário. Aniversário de filho é o que mais dói na gente. Porque o da gente, a gente começa a virar um verdadeiro cascadura, né? A gente não se preocupa tanto. É uma data como outro dia qualquer. Pra gente na estrada não tem feriado, não tem segunda, não tem domingo, todo dia é dia de trabalho. Mas as datas comemorativas de pessoas que são bem ligadas na gente, essa faz a mais falta, né? Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Mães, aniversário de filhos, de esposa. Isso dói. Já pintei no para-choque um coração e o nome dela. Tá aí uma coisa que o Claudemir resolveu deixar para trás. Não a vida de caminhoneiro, que ele continua apaixonado, mas a distância da família. É complicado, né? Você ficar muito tempo fora de casa, bate a saudade e outra dificuldade de estrutura. Você tá na estrada, você fica 3, 4, 5 dias, às vezes até mais 15 dias. E nada melhor do que você poder voltar para casa todo dia, você poder descansar legal na sua casa, tomar um banho relaxante, gostoso. Então tudo isso faz a gente pensar um pouquinho, entendeu? Mesmo que a gente goste da estrada, gosta da paixão, mas eu prefiro todo dia estar em casa junto com a família. Casado e pai de 2 filhos, Claudemir hoje é motorista terceirizado de uma empresa de móveis. Costuma passar o dia fora fazendo entregas, mas sempre volta para dormir em casa. Mesmo assim, quando o serviço aperta, vem cobrança. Principalmente no final de ano, no caso no ramo que eu faço, a gente sai de casa às 7 horas da manhã, vamos para a rua fazer entrega, às vezes 40 entregas no dia, 45 entregas no dia, acaba, vamos carregar, volta, é aquela correria louca. Aí chega em casa, às vezes, né, a gente chega em casa, às vezes chega, sai, o pessoal nem vê, chega tarde, o pessoal tá dormindo, sai cedo, o pessoal tá dormindo. E às vezes é um estranho dentro de casa. É difícil, né? Porque ele chega em casa, a gente não vê. Ele sai, a gente não vê. Como se ele não tivesse vindo. Mas aí a gente dá uma ligada, vê onde está, se está tudo bem, se não está, né? Para saber. E no domingo também ele sempre está em casa, né? Pelo menos no domingo
aproveitei o dia todo. E olha que mesmo com pouco tempo na estrada, ele ainda arranjou mais um jeito de ficar perto da família. E o filho Pedro agora também acompanha o pai no trabalho. Até então na família não tinha nenhum caminhoneiro, eu fui o primeiro. E foi despertando no filho o gosto, né, interesse. E a gente tenta passar um pouquinho, que a gente conhece, já vive um pouquinho com a gente na estrada e já sabe bem onde está entrando, né? E gosta, é uma paixão que está nele e ele gosta. E acredito que a paixão dele até é maior que a minha, por caminhão, entendeu? Por estrada. Tá sendo boa, tá no mundo que você gosta, tá todo dia com seu pai ali junto, então é uma experiência que faz bem estar junto, se diverte, interage, vê o pai todo dia, já tá no meio do mundo que você gosta ali, que é caminhão, tá na estrada, todo dia que ele vai carregar, tá ali se divertindo, tudo junto. Então é uma experiência boa. Você já gostava ou não? Começou essa paixão depois com o seu trabalho? Não, antes de trabalhar com ele já vinha com essa paixão, porque sempre estava ali com meu tio, com meu pai mesmo no caminhão, então já foi crescendo essa paixão por caminhão. Daí chegou uma hora que você via o caminhão, você fala, o coração até acelera, assim, você fala, essa vida que eu quero seguir e é para a estrada que eu vou. Motorista é uma profissão apaixonante, de suma importância, embora nem um pouquinho valorizado. A gente, de um clips a uma turbina de avião, você precisa de um motorista de caminhão, você precisa de um caminhoneiro. E a gente não tem nenhum retorno sobre disso. Somos sugados o máximo que se pode sugar da gente, né? O pessoal fala, vai de trem, vai de navio. Então, para chegar no trem, para chegar no navio, precisa de um caminhão. Então a gente é muito humilhado, Mas, foi o que eu falei, o caminhoneiro só é caminhoneiro porque ele ama, porque ele faz porque gosta. Se fosse levar em consideração todas as dificuldades que a gente passa, na primeira viagem desistir. E vai e vem, não tem parada, traz uma carga de saudade na chegada. Estamos na rodovia Presidente Dutra, uma das principais estradas do país que liga as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. E o trecho próximo ao quilômetro 71 costuma ser ponto de parada obrigatório para milhares de motoristas de todo o país. E aqui no Santuário Nacional da Mãe Aparecida, encontramos um deles no momento de chegada. Eu me sinto um cara privilegiado de poder passar e parar, tá na empresa que pode parar, porque às vezes tu pega uma empresa que não te deixa. A minha, eu nem aviso nada, paro e pronto, tranquilo, e nunca deu problema nenhum. Catarinense, ele se programa de 3 a 4 vezes por ano para visitar a casa da mãe durante as viagens. Dessa vez trouxe a namorada e descreve a sensação de estar aqui. 200% bem melhor do que chegou, né? Eu sempre gosto de vir na missa aí. A gente desde novo teve uma educação assim na igreja, mas sai 200% aliviado, não 100%, 200% aliviado. É muito bonito, muito lindo, sai daqui, é uma maravilha, vai sair aliviado, vai ver que a vida vai funcionar de uma maneira diferente. Te garanto que vai funcionar diferente. Mas nessa vida atribulada, nem sempre o caminhoneiro consegue um tempinho para orar ou mesmo assistir a uma missa. Daí, é a igreja que vai até ele. Olhando assim, parece um caminhão comum, mas de perto dá para constatar que a carga que esse baú transporta é bem diferente. O altar montado na medida exata e as caixas de som instaladas nas portas traseiras ajudam a fazer do caminhão uma igreja de 4 rodas, que procura levar a palavra de Deus a todos os cantos do país. Eu vejo assim a necessidade muito grande de começar a sentir uma igreja, daí até onde o povo se encontra, esse recado do Papa Francisco. Então, a cada viagem que você faz, não se repete, é uma nova viagem. É novas pessoas, mesmo que seja o mesmo posto, mesmo dono, mesmo gerente,
mas as pessoas são outras. Então não é um trabalho organizado que a gente vai encontrar as pessoas igual fosse numa paróquia. Mas é um trabalho de sempre em busca de mais gente. Padre Arno conheceu de perto o trabalho da Pastoral Rodoviária em 1984, mas só em 2012 aceitou a oferta da Congregação Vicentina de Curitiba, um trabalho que começou com o padre polonês Mário Litweka em 1976 e desde então já rodou mais de 3 milhões de quilômetros pelo Brasil. Atualmente, 3 padres cumprem a missão rezando missas diárias nos caminhões capela, em postos e restaurantes à beira da estrada. Padre Arno passa 9 meses do ano rodando o país. E o contato com os caminhoneiros vai muito além das missas. Dá para definir no meu modo de ver, umas 3 qualidades do motorista. O motorista que é religioso e que vem e te bate nas costas e diz: padre, eu queria me confessar. Então você senta e atende uma confissão igual fosse numa igreja qualquer. Tem outro motorista que às vezes está passando por um problema, diz: padre, eu queria conversar um pouco com o senhor. E no fundo se torna da mesma orientação, pode ser ver uma confissão, uma coisa assim. E tem o terceiro motorista que é numa rodada que você vai conversando sobre futebol, sobre política, sobre isso, sobre aquilo. E sobre todo mundo um pouco, né? E a questão mais a solidão que ele tem da família. Que às vezes ele está indo para casa, que é aniversário da esposa, de repente o dono da transportadora diz: não, você tem que levar essa carga lá para o Mato Grosso. E ele mora no Paraná. São direções contrárias, ele não chega. E a mulher espera, vamos dizer, para o aniversário. Ou a mulher telefona para ele e diz: ó, teu filho está doente aqui. E ele está, vamos dizer, viajando do Rio para o sentido para o Nordeste e mora em Santa Catarina. Então, a estrada às vezes distancia grande a questão e a solidão aumenta e a preocupação e toda essa preocupação com o transporte, preocupação com a família, com a saúde, enfim, com o dia a dia. Então, o motorista, de modo geral, tem essa necessidade, então, de ter alguém também. E é um pouco a igreja, então, através da Pastoral Rodoviária, que hoje nós temos aqui. Além do padroeiro São Cristóvão, Nossa Senhora da Estrada também recebe as orações pela proteção dos motoristas. Nossa Senhora da Estrada, vamos pegar um pouco a Itália, então, né? Isso, muito tempo atrás, parece que pelo ano 300 para 400, por aí, o pessoal saía de Roma e Roma era o centro do mundo. E de lá saíam, então, seja por navegação, ou seja, as pequenas estradas que existiam naquela região. E aí, então, o pessoal, quando saía perto de uma dessas catacumbas de Roma, então tinha uma pequena imagem pintada, não era quadro, não era moldura, nada, era um quadro pintado dessa mesma imagem que a gente tem lá em cima. Então, Nossa Senhora da Estrada, que em italiano seria La Madonna del Cammino, seria Nossa Senhora do Caminho, e todo mundo parava. Também a gente não tem uma imagem pronta de gesso igual às outras, mas sempre pintada num quadro, e a gente distribui, seja através de adesivo, seja através de um cartaz, seja através de um folder de missa, que é difundida então essa devoção à Nossa Senhora da Estrada. Nossa reportagem acompanhou uma celebração em um posto de combustível na cidade de Pouso Alegre, interior de Minas Gerais, e pôde ver de perto como a fé leva conforto a esses profissionais que, mesmo cercados de gente por todos os lados, no fundo, sempre se sentem sozinhos na boleia do caminhão. Extremamente excelente, porque às vezes a gente chega em casa, não tem tempo para ir para a igreja, então acaba ficando sem tempo para Deus, né? Então aqui, pô, na estrada, tendo a missa é excelente, cara, tudo de bom. É bom, né? A gente fica fora aí muito tempo de casa aí, é uma coisa muito boa, inovadora aí, gostei, muito bom. A gente que é católico, quer acompanhar a missa aos domingos e não pode, poder ter a graça de estar acompanhando a missa aqui na estrada, dá um conforto pra gente, um alívio, pra gente seguir nosso caminho aí, nessa viagem que são muitos, é muito perigoso, né? É muito bom mesmo a gente ouvir a palavra de Deus, né? Participar, porque eu mesmo estou atualmente afastado, né, por estar na estrada, né? Eu e minha família também junto, né? Afastado da presença do Senhor, né? Então é difícil, tá? Muito difícil para nós. Eu vejo que está na hora de começar, não sei se a palavra é muito pesada, mas criar vergonha e valorizar quem está na estrada. O Brasil precisa ver isso.
A estatística coloca que em torno de 70% do transporte hoje, seja qual for, é esse mundo rodoviário que a gente tem. Então, está na hora de olhar um pouco, ver a questão das estradas que a gente tem, a questão, vamos dizer, da saúde para o motorista, a questão de pegar a parte, vamos dizer, do acompanhamento, da segurança do motorista hoje. Porque geralmente a sociedade olha o motorista como alguém um pouco fora da lei, né? Às vezes vê essa parte, nem todos, não vamos generalizar, mas olha um pouco nesse sentido. Olhar um pouco esse camarada que é alguém que faz a última parte que a gente reza sempre no Pai Nosso, a segunda parte diz o quê? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E quem leva esse pão é o nosso companheiro, homens e mulheres, que hoje em dia também tem muitas mulheres dirigindo na estrada. O Arquivo A fica por aqui e volta na próxima semana. Uma boa noite.